E aí, prontos para a segunda parte? Vamos ver então como é que a gente encaixa na estrutura do texto dissertativo argumentativo dentro do padrão Enem, ou seja, com as propostas de intervenção, como que eu encaixo essas 5 competências para poder, digamos, potencializar a minha nota, beleza? Primeira coisa que todo mundo precisa lembrar é que a redação do Enem, ela tem que ter no mínimo 7 linhas. Eu costumo brincar que eu não consigo nem espirrar em 7 linhas, imagina fazer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão em 7 linhas. Mas tá lá. Dentro da nossa realidade de Brasil, talvez a gente precise entender as diferenças de educação, né? A gente pede um texto para uma galera que está assistindo a aula, que tem o privilégio de assistir aulas assim, preparatórias, e a gente pensa numa galera que não tem a mesma oportunidade. Lembrem, é uma prova de proporções gigantescas, ou seja, o nível dos alunos também é muito diversificado, muito, enfim, mínimo de 7 linhas e máximo de 30 linhas. Se você já está relativamente preparado para o Enem, e se não está, eu já vou dar a dica, 30 linhas parece muito pouco para a gente encaixar tudo isso que a prova quer da gente. 30 linhas a gente faz com a letra pequenininha, alguns alunos usam caneta de ponta fina para fazer uma letra pequenininha, para caber absolutamente tudo. Por quê? Para eu conseguir atingir tudo isso, eu preciso desenvolver bem meu texto. Eu preciso organizar dentro da estrutura dissertativa argumentativa, mas o conteúdo, lembra, eu falei, ele não é menos importante. Ele precisa, digamos assim, encher essa estrutura com coerência, com significado, desenvolvendo a proposta com o que a gente chama de progressão temática. O seu texto ele tem um começo, um meio, um fim, ele sustenta uma tese, ele apresenta os problemas para serem resolvidos pelas propostas de intervenção. Então vamos lá. Uma das coisas que os alunos normalmente não fazem no Enem, e eu entendo, é título. Título no Enem não é obrigatório. Para alguns é uma libertação não fazer título, para outros não seria nenhum problema fazer. Mas se eu der um título na minha redação, o título é uma linha. E será que eu estou disposta a perder uma linha dos meus 30 espacinhos para completar meu texto? A galera normalmente faz redação do Enem sem título porque o título não é obrigatório. Ele não vale nada, ele não me dá ponto, por exemplo. Então, você dá título se você quiser. Se der, lembra que ele é a primeira linha do texto. Como eu já dei spoiler na primeira parte da aula de hoje, a nossa estrutura ela é dividida em 4 parágrafos. Lembrando que eu tirei esse número 4 da cartilha do participante, mas não porque é uma obrigação fazer 4 parágrafos, mas na cartilha tem análise de textos nota 1000, esses textos nota 1000 predominantemente têm 4 parágrafos. Uma introdução, 2 argumentos, a gente vai chamar esses argumentos de parágrafo de desenvolvimento 1, D1, parágrafo de desenvolvimento 2, D2, e a conclusão, que agora vocês já sabem, é o espaço onde a gente encaixa as propostas de intervenção. Já vou colocar propostas de intervenção aqui para a gente entender tudo que a gente precisa fazer para chegar até lá. Como é que a gente pode planejar um texto a ponto dele chegar nessas propostas de intervenção. Beleza? Eu já disse, eu vou organizar a estrutura te dando dicas de como eu faço para encaixar essas competências em alguns lugares do meu texto. As introduções das redações nota 1000, elas normalmente seguem um caminho que é bastante interessante. Esse caminho, ele leva a uma contextualização. E redação nota 1000 não começa com, atualmente no Brasil, um tema que vem sendo muito discutido, não. Redação nota 1000 já usa esse momento, que é simplesmente uma abordagem do assunto, não necessariamente do tema da redação, mas alguma coisa que eu uso para abordar o assunto para chegar no tema da redação. É aqui que a galera usa repertório sociocultural. Se você analisa as redações nota 1000, você vai ver que várias delas começam com filmes, música, séries, citações, períodos históricos, várias delas usam isso.
Eu posso começar de formas bastante simples, como definir um conceito, por exemplo. Eu posso começar com uma forma indicando o fato motivador. Por que esse tema foi pedido nesse ano? O que aconteceu na sociedade que despertou a discussão? Mas, normalmente, as redações nota 1000 usam esse momento para encaixar algum tipo de repertório sociocultural. Fê, eu sou obrigada a usar repertório sociocultural? Você não é obrigada, mas para atingir nota máxima, você lembra, lá na competência 2, você precisa fazer isso. E os alunos gostam de começar bem, de começar mostrando que o texto é diferente, que o texto vai propor, digamos assim, uma forma de abordar esse assunto, já indicando o repertório sociocultural. Eu vou chamar a atenção porque eu tenho outras formas de começar o texto, lembrem-se disso. Mas repertório sociocultural que chama bastante atenção para os alunos são os que usam, por exemplo, ficção, filmes, séries, música, mas tem uma galera aí que adora começar com história. Vamos ver como é que funciona começar o texto com essas coisas. Essa contextualização, ela não é o tema da redação, já disse. Ela é só uma forma de abordar o assunto. Eu vou precisar chegar no tema da redação. Para chegar no tema da redação, mas não quebrar meu texto do nada, eu vou precisar de uma ponte. Essa ponte vai me levar para o tema da redação. Esse é o momento em que eu vou tentar encaixar aqui as famosas palavras-chave do tema. Manipulação, comportamento do usuário, controle de dados, internet. Eu vou tentar encaixar democratização, acesso ao cinema, Brasil. Eu vou tentar encaixar as palavras-chave do tema. Mas para eu não quebrar meu texto, talvez eu precise mostrar aqui o que acontece na ficção, e aí para isso eu vou precisar dessa ponte, é diferente da realidade. Então a ponte, ela serve para sair da ficção e chegar na realidade, na contemporaneidade. Ela serve para sair da história e chegar no presente, que é normalmente onde está o tema da redação. Então, esse universo aqui é o universo que, beleza, agora eu cheguei no tema da redação. Saio do assunto, que é maior, vou afunilando para chegar no tema da redação, encaixo essas palavras-chave do tema. Mas lembra, tudo no meu texto funciona para eu defender uma tese. Lembra que na lousa anterior eu coloquei para vocês que essa tese é uma espécie de norte do texto? É a parte mais importante, é o posicionamento, é o ponto de vista que vai ser defendido. Eu preciso tomar bastante cuidado para deixar a minha tese clara. Só que tem uma das competências lá, a C3, que é a que envolve planejamento de texto, que em grande parte tira seus pontos dessa introdução. Por quê? Aqui na tese, eu já consigo direcionar o que vai ser trabalhado lá no D1 e o que vai ser trabalhado lá no D2. Eu meio que, perdoem a oralidade, mas eu anuncio o que vai ser trabalhado lá na argumentação. Eu meio que digo, eu começo falando disso para mostrar que isso se relaciona diretamente com esse tema. Sobre esse tema, esse é o posicionamento que vai ser defendido. E no Enem as coisas não são muito no sentido de ser contra ou ser a favor, ok? No Enem é, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. O acesso ao cinema no Brasil, ele é democratizado? Não. O acesso ao cinema no Brasil não é democratizado. Não é democratizado por conta deste problema e deste problema. Por exemplo, é uma das formas que eu tenho de organizar. Eu anuncio os problemas que eu vou desenvolver
Por isso que a gente chama de parágrafos de desenvolvimento durante a minha argumentação. Essa relação de D1 e de D2 anunciada, ela é superficial, ok? Tomara que dê para ler. Se não der para ler, está escrito superficial, beleza? Mas pode ser uma relação em que eu vou indicar a causa desse problema que leva ao tema, né? A falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, ou a manipulação do comportamento do usuário no Brasil, ou a intolerância religiosa, ou a persistência. Eu vou mostrar que esse problema tem causa e leva a uma determinada consequência. Ou eu posso indicar duas causas. Qualquer que seja o caminho que eu vá escolher, o que eu prometo, quem cumpre é a argumentação. Beleza? As redações nota 1000, elas tendem a seguir mais ou menos essa estrutura. Para eu falar de D1 e de D2 para vocês, a gente vai precisar entender como eu consigo expandir ou desenvolver aquilo que eu prometi lá na introdução. Então, a gente vai dividir esses parágrafos em 3 partes principais. Aquilo que lá na cartilha do participante o Enem chama, na competência 4, de mecanismos linguísticos de coesão, recursos coesivos, aqui no D1 a gente vai dividir em ideia central, ideias secundárias dessa ideia central. Na nossa apostila, no nosso livro de redação, a gente chama essa ideia central de tópico frasal. Ou seja, é uma frase que, superficialmente, a ideia de tópico é superficial, ela vai mostrar que aquilo que eu estou prometendo lá, eu vou cumprir aqui. Então, esse tópico frasal é uma ideia central do parágrafo, porque a ideia central do texto chama-se tese, ok? Ideia central do parágrafo. Se ela é a central e o próprio Enem me avisa, eu vou precisar de ideias secundárias, eu vou precisar expandir essas ideias. Vamos deixar, tomara que vocês consigam ver a cor direitinho aí. Mas, ó, o que eu prometo aqui, eu já indico que eu vou cumprir aqui. Beleza? Essa ideia central do parágrafo vai ser expandida. Então, a gente tem tópico frasal, expansão desse tópico frasal, que é o momento de encaixar as tais ideias secundárias. As redações nota 1000, elas têm um movimento. O movimento de expandir uma ideia central é o movimento de explicar essa ideia central e de, aspas, provar essa ideia central. Lembrando que provar não é necessariamente um número, apesar de que a coletânea do Enem normalmente me dá números, mas eu preciso mostrar uma evidência, um exemplo, um fato de que aquilo de fato acontece na sociedade. Está começando a entender por que o texto fica gigantesco? Porque eu preciso preparar tudo lá na introdução, começar a desenvolver uma ideia superficial central. Para aprofundar, eu vou explicar, eu vou provar e eu ainda preciso, porque isso é um parágrafo, fechar a ideia. Existe um teórico sensacional aqui no Brasil chamado Otton Moacir Garcia, que ele dizia que o parágrafo padrão, ele tem uma unidade de começo, meio e fim. Tópico frasal, expansão e fechamento. Ou seja, a gente vai precisar dar um jeito de organizar essa estrutura de começo, meio e fim dentro de cada parágrafo. Isso vai acontecer 2 vezes. Eu tenho um D2, esse D2 tem um outro tópico frasal, que vai fazer o mesmo movimento de expansão, que por sua vez vai pegar essa segunda ideia, que olha onde eu prometi lá, ó. Prometi aqui,
vou cumprir aqui, vou expandir, e para expandir de forma satisfatória, eu vou explicar, eu vou provar, lembrando que provar entre aspas, porque basta uma evidência, e eu vou fechar. Vocês sabem que uma das coisas que mais irrita professor de redação é um parágrafo inteiro com um único ponto final. Isso não existe. Para ser um parágrafo, ele tem que ter começo, meio e fim. E repara, para eu organizar isso, eu estou falando de um tópico frasal, uma expansão que explica, provavelmente, um ponto final aqui, uma ideia de evidência, um outro ponto final aqui, e uma ideia de fechamento. Então faz sentido que os meus parágrafos tenham pelo menos 4 pontos finais para eu corresponder a cada uma dessas partes. Lembrando que aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso começar a expandir com um exemplo e depois explicar esse exemplo, como ele funciona. Mas eu vou precisar fazer isso 2 vezes. Quero chamar a atenção porque competência 4 é de recursos coesivos, lembra disso? E os recursos coesivos podem ser encaixados em alguns momentos do texto. Recurso coesivo interparágrafos. Se vocês não sabem, eu vou contar uma coisa. Normalmente os alunos começam o D1 com primeiramente, ou a princípio, ou um aspecto a ser analisado. E já encaixam o começo do D2 com além disso. Ou se a relação for uma relação de causa e consequência, já engatam um consequentemente, um por conseguinte. Durante a expansão, os recursos coesivos também aparecem. Isso ocorre porque tal situação se dá, pois usam esses recursos coesivos para dizer assim para o corretor, ó, estou encaixando o recurso coesivo. E marcam esse fechamento de parágrafo também com recurso coesivo. Quais são os recursos coesivos que ajudam a gente a fechar a ideia? Sendo assim, dessa forma, diante disso, logo, portanto. Então, eu tenho alguns momentos do texto em que eu consigo marcar claramente esses recursos coesivos. Isso aqui, por exemplo, é um clássico. Marcar fechamento de parágrafo com recurso coesivo é bem legal. Uma conjunção conclusiva ou alguma coisa que o valha. Esse é o processo. Prometi lá em cima, cumpri. Prometi, cumpri. E cumpri explicando, e cumpri provando, e amarrei a ideia. Nesse fechamento aqui, não é a conclusão do texto. Nesse fechamento aqui, eu meio que mostro que esse problema que dificulta esse tema de ser resolvido, de ser plenamente solucionado na sociedade, ele é difícil. É como se eu indicasse assim, uma dificuldade. Ele é um obstáculo para se conseguir alguma coisa. E eu tento, de uma certa forma, aqui, depois de ter desenvolvido a minha ideia, voltar para o tema. Então eu encaixo as palavras-chave do tema, ou eu volto e me refiro ao tema. Exemplo, democratização, ou acesso ao cinema, ou Brasil. Beleza? Queridos, essa lógica de texto é predominante nas redações nota 1000. Não estou dizendo que essa é uma receita de bolo fechada, não. Mas é só uma forma que os alunos foram desenvolvendo e nós, professores, fomos orientando vocês a fazer para conseguir contemplar todas as coisas. Planejamento de texto, estrutura de texto por meio de recursos coesivos, expansão do conteúdo, desenvolvimento da proposta, competência 3 também. Então a gente tem que encaixar isso. Às vezes isso fica mais organizado, mas não significa uma coisa hermética, uma coisa fechada, ou se você não fizer assim, você vai mal. Não, mas isso aqui tende a ser o padrão das redações nota 1000. E lembra, se eu problematizei, volto para o exemplo do ano passado, a democratização do acesso ao cinema é uma coisa super positiva. É um negócio super legal. Se o cinema no Brasil fosse democratizado, cara, sensacional. Mas não é. E ele não é por quê? Quais os problemas que impedem a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Esses problemas vão ser trabalhados na argumentação. E esses problemas, sendo trabalhados na argumentação, vão ensejar para eu apontar as propostas de intervenção aqui na conclusão.
que fique muito claro para vocês que eu só resolvo, na conclusão, os problemas que eu apontei no meu texto. Eu não tento resolver os problemas do mundo, eu resolvo aquilo que eu indiquei como um problema no meu texto. Às vezes, esses problemas vêm de forma explícita na coletânea. Às vezes, eu preciso entender quais as causas desse problema. Depende muito da leitura da proposta, depende muito da leitura de mundo, do momento da sociedade, mas eu tendo a focar nos problemas para ensejar as propostas de intervenção. Lembrando, eu resolvo o que eu apontei como problema. Se uma mesma proposta de intervenção, lembrando que ela pode ser no singular, uma única proposta de intervenção, resolver os dois problemas, ótimo. Agora, se ela não resolver os dois problemas, eu provavelmente vou precisar de mais de uma proposta de intervenção. Lembrando que uma delas tem que estar completa. Lembra, eu tendo a resolver os meus problemas, aquilo que eu apontei lá na minha introdução, aquilo que eu apontei lá na minha introdução e desenvolvi no D1 e desenvolvi no D2. Beleza? Vamos pensar em uma das propostas de intervenção completa. O que ela tem que fazer? Ela tem que apresentar 5 elementos. Já dei o spoiler, né? Esses 5 elementos precisam responder o que precisa ser feito, que é o que a gente chamou de agente. A gente precisa responder por quem? Quem é responsável no Brasil por fazer isso? E o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet não falava especificamente sobre o Brasil. Mas se nas minhas propostas de intervenção eu vou mencionar o Brasil, faz sentido que os problemas também sejam pertinentes ao contexto brasileiro. No ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Quem no Brasil é responsável por resolver esse problema? Quem pode tomar atitudes para resolver? Quais atitudes? O que pode ser feito? Quem? Esses aqui. Gente, me perdoa. A ordem dos fatores não altera o produto. O que a gente chama de ação. Qual ação pode ser tomada? Desculpa aí, galerinha. Qual ação pode ser tomada por quem? É o agente. Como isso pode ser feito na prática? Por meio do quê? Isso é um modo meio. Para quê isso precisa ser feito? O que se quer atingir com isso? A finalidade. E uma dessas coisas precisa estar detalhada. Então vejam só. Se eu conseguir apontar uma proposta de intervenção que tenha esses 5 elementos e a ordem dos fatores aqui não altera o produto, eu posso organizar isso começando com finalidade, indicando o agente, o que o agente precisa fazer. A ordem disso aqui não importa, desde que um dos meus problemas esteja completamente indicado para ser resolvido. Eu vou fazer isso para resolver os problemas que eu indiquei e os meus pontos na competência 3 lá garantidos. O que eu prometo na tese, eu cumpro no desenvolvimento, eu expando, eu explico, eu provo, amarro cada uma dessas ideias, porque eu não mudo de parágrafo porque o parágrafo está muito grande não, hein? Eu mudo de parágrafo porque eu fechei uma ideia. Fechei um argumento e vou abrir outro. Fecho, desenvolvo o segundo argumento. Esses 2 argumentos precisam corresponder a problema justamente para ensejar as propostas de intervenção. Eu posso apontar uma proposta que tenda a resolver os 2 problemas, ou eu posso apontar 2 propostas, não importa, desde que uma delas esteja
completa, ou seja, que tenha esses 5 elementos aqui. Se eu conseguir fazer isso, caraca, eu consigo potencializar. Se eu fizer isso em uma boa linguagem, em boa língua portuguesa, no sentido de adequada norma culta, sem erros, eu já consigo os 200 pontos da primeira competência. Se na competência 2 eu mostrei que sim, o meu texto dissertativo argumentativo tem uma tese sustentada pela argumentação, eu já ganho pontos na competência 2. Se eu conseguir compreender perfeitamente o tema da redação, se eu mostro como cada um dos meus argumentos se relaciona com o tema, eu também ganho pontos na competência 2. Se eu uso repertório sociocultural, seja para começar o meu texto aqui e dica, o que a gente usa aqui volta para cá, eu normalmente amarro o texto com retomada da contextualização, ou seja, o repertório que eu usei lá, eu retomo aqui. Ou eu posso usar repertório durante a expansão do meu tópico frasal. O tópico frasal tende a ser meu, mas às vezes a teoria de algum filósofo, de algum pensador, pode me ajudar a explicar aquilo que eu estou tentando defender para sustentar a minha tese. Eu encaixei repertório sociocultural? Caraca! Língua portuguesa de acordo com a norma culta, competência 1. Dentro do tema, competência 2. Dentro da estrutura da dissertação argumentativa, competência 2. Encaixando ao menos um repertório sociocultural produtivo, ou seja, algum repertório sociocultural que dialogue com aquilo que eu estou falando, que me ajude a explicar aquilo que eu estou defendendo. Competência 2. Competência 3. Fiz planejamento de texto. Mostrei que quando eu comecei meu texto, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Competência 3. Competência 4. Fiz isso de forma organizada. Organizei meus parágrafos, mostrei fechamento de parágrafo, encaixei recursos coesivos, organizei a ideia em começo, meio e fim. Competência 4. Show! E resolvi na competência 5 as propostas de... Apontei na competência 5 as propostas de intervenção que resolvem os problemas que eu apontei no meu texto. É 1000. Parece tranquilo, né? É que a hora que a gente vai desenvolver, às vezes trava uma coisinha ou outra, mas dá. Dá, e se a gente analisar textos, se a gente analisar propostas, isso fica muito mais próximo da nossa realidade. Então, eu gostaria de convidar vocês para fazer essa semana um texto, tentando organizar esse texto dentro dessa proposta. Existe aí no material um texto importantíssimo sobre educação financeira no Brasil. Tenta fazer esse texto, lê com cuidado essa coletânea, entende qual é esse recorte temático, o que você pode usar sobre recurso de repertório sociocultural. Tenta organizar uma nova proposta dentro dessa estrutura, não porque ela é fechada e obrigatória, uma receitinha de bolo, mas porque essa estrutura, ela potencializa a tua nota para encaixar essas competências. Tudo bem? Na próxima aula, eu volto. Na aula 2, eu volto para mostrar para vocês como tudo isso aqui se encaixa na prática. E olha que legal, a gente vai fazer isso analisando uma redação nota 1000 de aluno nosso aqui do Poliedro. Essa semana, faz, capricha, pensa no texto, lê com cuidado a coletânea. Além da coletânea, a gente deixou uma lista de coisas que pode ajudar vocês com repertório sociocultural, leituras complementares, podcasts, vídeos. Qualquer dúvida sobre isso, lembra, está rolando atendimento de redação, está rolando correção de redação, não sei como vocês estão se organizando aí, mas não para de escrever. Não para de escrever porque o exercício é importante. Na próxima aula, eu volto para mostrar para vocês como o encaixe disso tudo funciona a ponto de virar uma nota 1000. Tudo bem? Queridos, bons estudos para vocês e até mais.